Bora lá, pessoas? Falar de economia do segundo reinado. Nós já descobrimos que politicamente o Dom Pedro II era cabuloso, né? Dom Pedro II criava uns trem muito doido. Inclusive, ele conseguiu criar no Brasil um parlamentarismo às avessas. É como se a gente estivesse vestindo a camisa ao contrário. Estrategista, né? O Dom Pedro II não era bobo, né? Ele sabia aí de algumas coisas importantes para o processo. Inclusive, como ludibriar tanto os liberais quanto os portugueses, né? Porque a criação do parlamento brasileiro justamente foi isso. E ainda ele conseguiu, de quebradinha, acabar com os movimentos setoristas, né? E o que seria um movimento setorista, Anderson? Aqueles movimentos que estão acontecendo no Brasil e que poderiam virar movimento nacional, como é o caso das revoluções liberais, né? E como é o caso da Revolução Praieira. Talvez essas duas revoluções mudariam aí o cenário internacional, o cenário nacional brasileiro, mas elas não aconteceram. Elas permaneceram intactas aí, até porque Dom Pedro agiu muito rápido, Dom Pedro II. E o Dom Pedro II também, no seu período de governo, ele vai ser um camarada que ele vai tomar algumas questões para si, né? Um dos grandes emoluentes aí, um dos grandes envolvedores aí do segundo reinado, sem sombra de dúvida, vai ser a questão econômica, tá? A questão econômica brasileira, ela vai ter chaves, ou ela vai ter dois grandes processos, né? Primeiro, baseado na produção do açúcar. Então, que açúcar, né? Produção do café. Já foi o açúcar. Primeiro, baseado na produção do café. Vamos lembrar que a economia brasileira, ela passa a ser, né, problematizada, ela passa a ser trabalhada pela produção em larga escala do café. Produção essa que vai crescer ou que vai criar a elite brasileira dos séculos 19 e 20. Vamos lembrar que a elite brasileira que foi criada aqui é a elite que vai fazer a República e que vai comandar a República Brasileira, né? A produção do café estava voltada para os estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Minas Gerais. Então nós temos os três grandes estados aí como produtores do café. Nesse sentido, já se destaca como os dois maiores, São Paulo e Minas. Esses dois maiores aqui, ó, diga-se de passagem, principalmente pelas relações que a gente tem quando a gente analisa os colégios eleitoral, que na época era curral eleitoral. É aqui que está sendo formado o curral eleitoral, né? Nós vamos ver que nós vamos ter a abolição da escravatura, mas o brasileiro nunca vai ser colocado numa escola, né? Não tem direito a nada. Então São Paulo e Minas vão se destacar. A produção do café, ela é feita dentro de um processo chamado de plantation. E aí nós temos que voltar a falar sobre esse termo aqui novamente. O plantation, por si só, ele congrega 4 elementos, né? A saber, a monocultura, ou seja, a produção de apenas um item, né? Que é a monocultura. Nós vamos produzir aqui automaticamente, além da monocultura, o latifúndio. Já temos 2, tá? Do outro lado aqui, nós vamos ter o trabalho escravo, que eu chamo aqui de MOI, mão de obra escrava. E, por fim, nós temos o PAVME. Nós já falamos sobre tudo isso aqui quando a gente estava falando de cana-de-açúcar. Mas se repete, né? O PAVME é produção voltada para o mercado externo. Quer dizer que o Brasil produzia café para vender café para o exterior. E aí vocês têm que fazer analogias, né, pessoal? Se é uma coisa que a prova pede de vocês, é a interpretação da prova, né? Como assim, Anderson? Como a gente está falando de economia, você tem que entender do que eu estou falando. Eu estou dizendo para vocês que a economia brasileira é basicamente monocultora. Eu vou até destacar isso aqui, ó. Economia monocultora. Principalmente até aí, né? Ou seja, você produz aqui apenas um índice ou um produto, né? Por isso mono. Nesse caso aqui, o nosso mono é o café. Beleza? Ô professor, mas hoje nós somos uma cultura diversificada. Pois é. Ela atualmente, né? Na atualidade, fazer uma... Atual, ela não é mono, ela é poli. Então você tem uma policultura, porém... baseada no agro. Tanto é verdade que
uma das propagandas que a gente assiste muito no século XXI é: agro é tech, agro é pop, agro é tudo. Não é isso que vocês veem na televisão? Então, ou seja, por mais que você tenha uma policultura, ou seja, produção de gado, produção de soja, produção de leguminosas, produção de um monte de coisa, é agro. E o que quer dizer com isso? Na mono era agro. A característica de agricultura permanece. Isso é ruim para o quê? Para o desenvolvimento da nação como um todo. Mas nós já sabemos disso. Por quê? Quando eu trouxe para vocês o primeiro reinado e a construção da nação brasileira, eu já falava para vocês que ia permanecer a mão de obra escrava. Para você ter um plantation, basicamente a mão de obra escrava seria o único obstáculo. E ainda não tem obstáculo porque mantém mão de obra escrava. Professor, a produção da soja hoje ela é plantation? Não. Por que não? Porque legalmente acabou a escravidão. Então, na Constituição, perante as leis, você não consegue estabelecer o plantation porque vai faltar a mão de obra escrava. E vai faltar também a monocultura. Embora a monocultura seja, em alguns estados, muito patente ainda. Como, por exemplo, o Rio Grande do Sul, monocultor de produção de soja. Tá, mas ele produz outras coisas e em outras regiões do Brasil também produz outras coisas, o que diversifica a nossa economia. Mas o agro permanece. Se o agro permanece, o que nós estamos desenvolvendo? Pois é, essa é uma pergunta que não quer calar e que vocês devem ficar pensando nela para a eternidade aí, tá? Bom, então economicamente eu estou fazendo isso. Tem um outro vetor da economia aqui que ele é importante a gente falar, que é o vetor industrial. Como assim, professor? A indústria brasileira começa a dar alguns sinais. Como assim, professor? Nós vamos ter um camarada chamado Barão de Mauá. O Barão de Mauá, gente, ele era um banqueiro, tá? Vamos pegar aqui a história dele. O cara é um banqueiro, virou um banqueiro, né? A história do Mauá é maravilhosa, depois vocês podem assistir o documentário ou o vídeo, né? O filme dele. Se existia um banqueiro brasileiro nacionalista, era o Mauá. O Mauá era um cara que acreditava no Brasil. Ele acreditava que dava para investir nesse país e conseguir grandes coisas. Por isso é do próprio Mauá a ideia de fazer as primeiras ferrovias. Ou seja, esse projeto aqui, ó, eu posso chamar ele de visionário, tá? Projeto de ferrovia num país tão grande quanto o Brasil é o melhor projeto que existe para nível de transporte público, né? Tanto é verdade que o Barão de Mauá vai começar as investigações e as investidas dele na produção das primeiras linhas de trem. Inclusive, acessem aí o documentário do Vídeo Show, né? Do Fantástico, na verdade, do Globo Repórter, na verdade. No Globo Repórter você pode assistir um documentário que chama Estradas de Ferro Brasileiro. E eu acho bacana vocês assistir porque ferrovia transporta quantidade. Como assim, Anderson? Quando nós temos ferrovias, a gente consegue trazer grandes quantidades no mesmo momento, né? Ela, por exemplo, substitui muito melhor a rodovia, né? Porque a rodovia tem muita manutenção. Então, você vai pensar em transporte de quantidade. Naquela época, gente, o Brasil vendia muito café e basicamente a produção de café saía em lombos de burros, por exemplo, para encher os navios. Olha o atraso que dava isso. O Barão de Mauá também foi o cara que vai investir primeiro na iluminação pública, através do óleo de baleia. E é ele que investe na indústria do gás. A iluminação pública passa a ser feita pelo gás. Então ele que vai investir nessa ideia do gás. Esse gás aqui do lixo, né? Então imagina, você tem algumas coisas acontecendo. É aqui que vai surgir as primeiras propostas e iniciativas aqui de hidrelétricas, né? Vamos lembrar que o Brasil ele vai ser um grande produtor de energia baseado na hidrelétrica ou na produção de queda, né? Aquela energia que ela é produzida através da queda d'água, etc, etc e tal. Então nós temos aí o gás, que é talvez um grande boom assim. Mas o Barão de Mauá tem um problema. Quando o Barão de Mauá foi inaugurar as primeiras obras aí das ferrovias brasileiras, o Barão de Mauá convidou o Dom Pedro II, pessoas.
E quando o Barão de Mauá convidou o Dom Pedro II para fazer a inauguração da obra junto com ele, o Barão de Mauá fez uma pá cravejada de diamantes, e aí tinha aquela ideia de colocar a primeira pasada lá para inaugurar a obra, só isso. A elite brasileira colocou Dom Pedro II contra Barão de Mauá, falando que Barão de Mauá ridicularizou publicamente Dom Pedro II ao colocar na mão do Dom Pedro II uma pá. Uma pá cravejada de diamante, mas enfim. É como se a opinião pública falasse que Dom Pedro foi diminuído pela atitude do Barão de Mauá. É lógico, né, moçada, que não dá pra gente acreditar nisso de forma correta, mas para aquele período valia mais a interpretação dos assessores do Dom Pedro II do que propriamente a realidade. E aí o Barão de Mauá, que é um banqueiro que acredita no Brasil, vai tendo seus projetos colocados de lado por causa de que o brasileiro que era colocado como elite naquele momento não achava digno pegar no cabo de uma enxada ou de uma pá. Imagina o que eles pensavam a respeito dos trabalhadores que faziam isso, né? Só para a gente imaginar. Mas basicamente é isso. Economicamente o Brasil vai ganhar um novo formato. Por quê? Porque aí você começa a desprender a economia brasileira. Lembra que nós viemos aí dos 3 tripés da economia, né? Se a gente fosse pensar no nosso período colonial, nós temos aqui, ó, primeira economia brasileira qual foi? A cana. A segunda economia foi o ouro. E qual a gente está agora? No café. Então esse é o tripé da economia brasileira durante o período que a gente chama de colonial. É lógico que o café não está no período colonial, mas as bases produtivas são as mesmas. Exploração, exploração, exploração e automaticamente o usufruto da mão de obra escrava, tá? Para a economia, vamos ficar por aqui. É bom a gente lembrar, né, que nós vamos ter algumas brigas internacionais no Brasil por conta da economia. Fronteiriçamente falando, o Brasil vai lutar contra guerras e Rosas e Ouribes, né, na questão do sul do Brasil, porque o Argentina e o Uruguai, né, Rosas e Ouribes queria juntar Argentina e Uruguai no estado só e não era interessante para o Brasil. Nós vamos ter a Guerra do Paraguai, mas isso aí são os conflitos do Segundo Reinado, que nós vamos ver logo em breve aí. Por enquanto, a gente vai ficar com as questões econômicas dessa forma. Espero aí que vocês tenham entendido, beleza? Até daqui a pouco.